Bom dia a todos e todas. Estamos dando início a essa reunião pública das comissões de fiscalização e controle e também da Comissão de Cultura, comissões permanentes desta Casa de Leis. Nós resolvemos convocar esta reunião com 7 meses de antecedência à realização do evento, que nos traz para essa pauta e essa preocupação, e que nós temos debatido aí ao longo desta legislatura, sempre tentando evidenciar, e até por isso a convocação também da SEDECOM, também da Secretaria de Economia. Nós, na verdade, sempre olhamos o Carnaval com a grandeza que a pauta tem, porque é mais do que um dia para fazer viver a passarela do samba, né? É um dia para a economia criativa, para a circulação de dinheiro e renda, gera empregabilidade, traz turistas para o nosso município. Bauru, que é uma cidade pioneira, não é, na construção dos sambódromos a nível nacional. Nós somos a 2ª no estado de São Paulo, a 3ª no país, não é? Atrás somente do AMB e da Passarela do Samba no Rio de Janeiro. Portanto, avançado para a sua época, não é? De outro lado, hoje nós temos um cenário de total abandono da nossa estrutura, que, aliás, a gente também tem sempre colocado aqui nas discussões. Também não deveria ser vista somente como o espaço de se produzir e realizar o Carnaval, mas um espaço permanente que deveria ter uma vivacidade capaz de garantir a economia criativa em diversas áreas, com feiras, eventos, e hoje, infelizmente, não serve nem a esse, nem a nenhum outro propósito republicano, nem do interesse da comunidade. Né? Mal ao interesse privado, que ali tem sido utilizado para aulas de autoescola. Não é a função do sambódromo, uma das obras que teve maior vulto financeiro, principalmente na época em que foi construído, e que precisa ser preservado. Mas nós tivemos, em vários momentos da nossa história, e nessa gestão não foi diferente, muito ao contrário, muitos desacertos e desencontros na organização e realização do Carnaval. E vários desses pontos que nos preocupam, nós precisamos startar esse debate, não é? Tanto que a nossa preocupação hoje não foi de arregimentar escolas, até livre, claro, é uma reunião pública, mas nós não buscamos fazer num horário, inclusive, às 9 da manhã, e é um horário muito difícil para que as pessoas que trabalham venham. Então, assim, é uma discussão realmente aqui das comissões, com as secretarias consideradas chaves, porque nós queremos discutir desde já o que é que está sendo concebido e dentro de quais diretrizes para a garantia da realização efetiva e atendendo os objetivos do Carnaval. Tem alguns dados em relação a isso que particularmente nos preocupam, sobretudo nos preparativos burocráticos, não é? E nos preparativos e planejamento financeiro de desembolso. Tem alguns cenários que, no ano passado e no anterior, que preocupou demais, não é? Formulação do edital, a qualificação, não é? As exigências em relação às escolas e blocos, o organograma para esse desembolso, e a gente acaba se deparando com problemas que nós temos a obrigação, enquanto poder público, nós de vereadores fiscalizando, e vocês, enquanto executivo, trabalhando para fazer todo este planejamento da melhor maneira possível para atender os objetivos da comunidade. O Conselho Municipal da Cultura tem papel relevante nisso, precisa ter papel relevante nisso, nessa escuta e neste controle social, para nós termos aí o apontamento das principais preocupações, até nos comparativos com os anos anteriores. Essa é só a primeira de algumas reuniões que nós pretendemos fazer. Um carnaval que está programado no calendário nacional,
de ocorrer entre 28 de fevereiro e 3 de março de 2025. Então, em que pese parecer cedo, não é. Muito pelo contrário. Não é? A gente que sabe, acompanha, fiscaliza pregões, editais, a gente sabe a burocracia e os entraves que normalmente norteiam estes certames. E essa é uma das preocupações de nós termos trazido também o secretário de Administração, por onde estes processos inexoravelmente tramitam. E essa é uma preocupação nossa na comissão para fiscalizar e da comissão de cultura, porque as demandas chegam. Não é? E já pegando aí os exemplos que nós queremos evitar, nós resolvemos, então, fazer essa primeira reunião e envolver essas secretarias, as presidências das duas comissões e o Conselho Municipal de Cultura. Certo? Eu vou perguntar se o vereador Lucadora quer fazer uma saudação. Segundo momento, né, Luca? E nós vamos, então, abrir essa discussão. O que nós queremos saber? Nós convocamos para essa reunião Secretaria de Cultura, Secretaria de Administração, de Finanças, de Obras e de Desenvolvimento Econômico. Estão todos aqui. Eu vou começar por uma dúvida premente, porque nós recebemos muitas, mas muitas mesmo. Tanto que nós transformamos isso em documento, queixas não só dos moradores ali circunvizinhos ao Sambódromo, mas nós estivemos lá em diligência. Muitas coisas que tinham não estão mais lá nos causa estranheza, nós estamos abrindo um procedimento em relação a isso. O cenário ali é de total abandono, preocupa demais. A desvalorização dos imóveis naquela circunvizinhança é evidente. Né? Os riscos, um debate que também transversal, que perpassa por uma política de atenção aos moradores de rua, né? Tem transformado o nosso Sambódromo num cenário de histórias tristes, inclusive, recentemente, com a morte de uma pessoa, um cidadão ali, que possivelmente estava tentando retirar os fios ali daquele poste e levou uma descarga elétrica pesadíssima. Agora, este cenário do Sambódromo permite que isso aconteça. Então, a gente está aí com uma série de contratos que a gente está acompanhando e eu tenho essa curiosidade de saber. Não é? O contrato da vigilância, por exemplo, que é um contrato que envolve várias secretarias do governo, que é um contrato da ordem de 11 milhões, em que pese está sendo capitaneado, conduzido pela educação, mas envolve diversas áreas. E eu sei que há sempre uma consulta sobre a demanda. O Cris pode depois falar um pouco melhor para a gente sobre isso. Houve a preocupação, em algum momento, de se requisitar dentro deste certame, porque eu sei que sempre há pesquisa em relação a todas as secretarias, para que haja vigilância efetiva. Está tendo um debate transversal com outras pastas, no sentido de preservar o que ainda sobrou do Sambódromo. E o mais importante, e por isso que nós pedimos a presença da Pérola, secretária de Obras, porque nos preocupa saber, dentro do processo que foi feito, dos procedimentos licitatórios para a realização do projeto, o que é que tem de efetivo, o que se tirou disso, eu vi as matérias jornalísticas sobre isso, e se há planejamento para a realização a curto prazo desta obra, porque isso também é parte do debate aqui. Então, de novo, vai ser na Jorge Zaidan? De que maneira? Não é? No mesmo molde, porque vai ter arquibancada, não vai ter arquibancada, que foi um dos capítulos dessa novela triste que tem virado o debate em torno do Carnaval. Vamos conversar com o governador, ver se tem lá uma sobra da cota do Estado e traz material para cá. O município vai fazer isso, vai fazer em tempo para garantir que o certame termina e forneça. Diversas outras questões que foram apontadas como problemas, sobretudo neste último Carnaval de 2024, som, caminhão, todas as demais estruturas que nós sabemos que envolve toda uma burocracia. Todos esses itens já estão sendo
debatidos coletivamente? Foi criado já um GT? Planejam-se criar um GT? Como fazer para que a gente acompanhe todos os procedimentos que estão ou estarão sendo startados? Particularmente, pedi que a minha assessoria buscasse um levantamento de se já há algo iniciado. Nós não encontramos. Por isso, a importância também da presença do CRIS para poder nos falar oficialmente aí dos processos que podem ou não ter sido startados já pela Secretaria de Cultura. E, claro, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico faz parte deste debate. Por quê? Porque vamos sempre insistir que a pauta do Carnaval, como de tantos outros eventos, não é só cultural. Não é só entretenimento, não é só cultura, é economia criativa, é circulação de mercadorias, não é? E de renda na nossa cidade. Então, vamos começar pela questão do projeto do Sambódromo. Pérola, eu passaria a palavra para você, para que você pudesse nos passar aí as informações que você tem acerca disso, do projeto e dos encaminhamentos posteriores à conclusão do projeto. Bom dia, Pérola. Alô, bom dia. A licitação dos projetos está em andamento. Teve um questionamento de uma empresa e, por conta disso, nós refizemos o termo de referência e foi encaminhado novamente a licitação. Ou seja, nós não temos projeto ainda. A previsão é que, eu estimo, em uns 90 dias, tenha a empresa vencedora da licitação, e terá para o projeto executivo? Para o projeto executivo. E só então nós teremos o valor da obra, né? E qual o tipo de obra, para fazer ali na estabilização dos taludes e recuperação das estruturas como um todo. Então, ele permanece interditado. E, por esse motivo, já posso adiantar, o Carnaval será na Jorge Zayden, do próximo ano. Com as regras novas da 14.133, em detrimento da 8.666, a perspectiva de que o projeto executivo esteja no escopo da realização da obra, hoje é uma realidade, né? Não seria o melhor modelo? Não, porque nós não temos noção do valor da obra. Então, somente com a realização do projeto e das planilhas é que nós teremos noção do valor da obra, se ele fica em torno de 1 milhão ou 10 milhões. Então, aí sim, um planejamento orçamentário, né, para isso. Aquela matéria que foi veiculada, não sei se dá para puxar aí, quando terminou o projeto básico, né? Não, o diagnóstico. Diagnóstico. Parece que fala em 10 milhões. Esse valor veio de onde? Não, foi citado. Não existe uma estimativa, né, por conta de ser um projeto muito específico, né? Então, se fosse metro quadrado, a gente tem como fazer uma estimativa. Mas um projeto dessa magnitude e desse tipo de intervenção em solo, é só com o projeto executivo mesmo que a gente vai ter esses valores. Hoje, qual é a pasta do governo que é responsável pela estrutura? É cultura, é obras, é alguma outra? Não sei se o CRIS tem isso, Pérola. Não, pela cultura, a manutenção do espaço. O responsável hoje, quem é o gestor do Sambódromo? Quem é a pasta da cultura? Eu acredito que sim. Pode, por favor, Paulo, pegar o microfone. Queria completar essa informação da Pérola sobre Sambódromo, te perguntando. Todos os itens que a gente passa pelo Sambódromo, na diligência nós constatamos isso, foram retirados. Porque uma coisa é o furto que aconteceu ali, muito, infelizmente, né? Porque quando a Pérola fala está interditado para os eventos, né? Não pode não ser autorizado, mas do ponto de vista do acesso, não há nada que isole, muito pelo contrário, continua aberto, e a parte inicial continua sendo usada livremente por autoescolas. Quem tirou as madeiras que estavam lá? Foi tirada e levada para onde? Onde que a gente encontra aquelas cerca de 100 unidades, que eu acho que tinham pelo menos 3 metros, 3,5 metros? Porque lá na diligência nós constatamos que elas foram serradas, com motosserra. Então, não é algo comum. Então, ali teve que ter pessoas, caminhão encostando e ser retirado. E isso foi
pela Secretaria de Cultura? Foi uma determinação? Pediu ajuda de alguma secretaria? E onde que está armazenado esse material? A cultura não faz esse tipo de serviço, né? Então a gente chama outras secretarias para poder fazer essa ajuda de limpeza do local. A gente também já chamou a Polícia Militar para estar intervindo ali, SEBS, com os moradores de rua, enfim. Então a gente chama as outras secretarias para fazer essa ajuda, para sempre estar olhando ali o espaço, né? Querendo ou não, a gente está sempre modulando ali o espaço para ver se consegue mudar, né, a cara ali da onde está, o que está acontecendo ali. A gente recebe muitas reclamações também de moradores. Já recebi um morador lá, o Alexandre, né, que foi até a Secretaria de Cultura, a gente conversou. Nessa época, eu acionei todas as secretarias para fazer essa limpeza, não só a limpeza, né, do material, mas sim também enfim, de toda a logística, né, que tem todos os dias ali à noite também, com venda de drogas, enfim, a gente foi sempre falando com todas as secretarias, Polícia Militar, para poder fazer essa ajuda, e a gente sempre está policiando, vamos dizer assim. No tocante às madeiras, especificamente. Essa madeira, não sei, qual madeira que você quer dizer? Onde estavam instalados os camarotes? Os camarotes foram retirados são cerca de 100. Não, foi serrado embaixo e levado embora. Já é outra secretaria que fez esse trabalho, né? Não, mas você pediu para tirar as madeiras? As madeiras, eu pedi para tirar a cobertura. A cobertura. Não, eu estou falando das madeiras. Há um pedido seu para retirada dessas madeiras? Nós estamos falando de um material caro. Nós estamos falando de um material de madeira tratada, e nós estamos falando de... Na contagem... Mas se foi retirado, deve estar em algum lugar. Não. Mas é uma gestão da cultura. Estou perguntando oficialmente para você se a cultura pediu para retirar. Pedi para tirar o teto. As madeiras, madeiras, não. Mas você tem informação de que foi tirado? Você chegou a voltar lá? Não, tenho informação. Sempre estou de olho. Mas... Não, de que foi tirada a madeira, Paulo. Você tem essa informação? Tenho essa informação. E quem tirou? Eu não sei qual secretaria na época estava ali. Se foi a... Porque não é um mutirão. No mutirão de limpeza não foi tirado madeira. Ou se for roubo, também a gente precisa verificar. Não sabemos. Porque ninguém seria tão ousado encostar um caminhão e serrar 100 postes. Para tirar um poste de concreto, pesado. Madeira não é nada. Não, 100 postes de madeira, motosserra. Ali eu recebo reclamações dos próprios moradores que eles batem com estaca durante a madrugada toda, retirando um concreto. Então, madeira não é tão difícil. Não, é muito difícil. Se carregar 100 madeira, você precisa de vários caminhões, inclusive. Não tem como você tirar 100 postes de madeira. Bom, mas então você não pediu oficialmente para nenhuma secretaria tirar essa madeira? A madeira não. Não. Tá, então, isso já é outro procedimento. Agora, eu mandei com você aí, Paulo, para você nos explicar o que você já startou em relação ao Carnaval, para depois a gente ouvir Finanças e Administração. Bom, a gente já começou, né, o edital para contratação das escolas de samba e dos blocos carnavalescos para os desfiles do Carnaval 2025. Já está em fase de elaboração e está previsto aí para ser publicado nos próximos meses. A previsão é que seja utilizada a mesma modalidade do edital, né, do ano passado, que a gente fez no Carnaval de 2024, ou seja, o credenciamento. Para o chamamento público de 2025 estão sendo feitos alguns ajustes, né, com o intuito de facilitar aí as inscrições para o credenciamento e também bem como aprimorar os desfiles carnavalescos. Então a gente fez essa mudança para já se preparar para o ano que vem, a pedido dos próprios carnavalescos, a gente ouve bastante. Paulo, de repente vamos mudar isso, ou mexe nisso, de repente para poder ajudar. Então, cada ano que passa, a gente vai modulando ali para agradar a todos. Mas é difícil, mas estamos no caminho. Agora, quanto à parte da infraestrutura, atualmente o processo para contratação para os desfiles da infraestrutura do Carnaval 2025 está em fase de pesquisa de orçamentos. Então, a gente está nessa fase agora de orçamentos para a definição do valor estimado da contratação. Espera lá, vamos por partes. Uhum. Vamos começar pelo edital para o chamamento das escolas e blocos. Você falou o seguinte, nós estamos trabalhando e elaborando para os próximos meses. Nós estamos no mês de agosto. Isso. Próximos meses pode ser 3, 4, 5, 6. Para a gente evitar problema e trabalhar
com prazos. Você disse que já ouviu escolas e blocos e você já detectou os problemas que foram apontados no chamamento anterior. Isso. Tanto que teve escola de novo, teve no 23, teve no 24, até o último momento, escolas ainda, não é, correndo atrás por conta de interpretação do chamamento jurídico, vai para a finança, vai para o jurídico, paga, não paga, pode pagar, isso aqui está classificado, publicou como podendo, depois foi apontado como não vai dar, não pode. Esses itens, quem é a pessoa dentro da secretaria que está responsável por essa escuta? Porque uma coisa é as escolas passam por lá por vários motivos o ano inteiro, lógico que a Secretaria de Cultura é a porta disso, então, obviamente, tem um ouvir independente de perguntar. Quero te perguntar se tem alguém especificamente, algum departamento, alguma diretoria que está responsável pela condução disso que você chamou de levantamento. Porque eu acho que é muito vago, Paulo, a gente falar nos próximos meses. Qual o prazo que você está estabelecendo com esse departamento que estiver cuidando? Olha, nós queremos publicar o edital. Ah, sim. Nós queremos, porque assim, nós dependemos de outras secretarias também, né? Entende toda a demanda de cada uma, mas nós pretendemos até outubro, no máximo, já está aberto as inscrições para o credenciamento. A gente, no mês de outubro agora desse ano, a gente já queria, já estava, acredito que até antes. A gente está correndo para isso. O ano passado a gente tentou, mas teve outros impasses, mas agora esse ano, com mais modulado, mais reformulado ali, a gente conseguindo, está muito mais fácil de colocar no ar agora. Quem que é o departamento lá que está cuidando? Quem ouve as pessoas sou eu, depois a gente faz uma reunião, são os agentes culturais, né? São mais de 4, 5 ali que participam dessa reunião, a gente tem equipes, então tem equipes que cuidam da Lei Paulo Gustavo, outro da PNAB, outro do Carnaval. Quem que é a do Carnaval? Você quer saber nome? Tem a Ângela e o Ricardo Poletini, e também o Nilson. São os 3 que estão à frente agora do Carnaval. Os agentes culturais. Nós apontamos aqui ano passado, e eu já falei aqui, inclusive, com vários vereadores, vamos aguardar um certo tempo, isso eu vou perguntar aqui oficialmente, não quis chamar a Secretaria de Cultura de Negócios Jurídicos nesse momento, mas é a questão da normatização sobre o calendário de desembolso. Eu tenho um problema, o Carnaval acaba ajudando muito a movimentar a agiotagem em Bauru. Porque, para garantir que o samba aconteça, as escolas se endividam. Não é? Eu tenho, inclusive, documentos comprobatórios disso. Acabam, depois do segundo momento, sendo ameaçados, vai para cima e paga juro. Quando pega a segunda parcela, já está devendo mais do que o valor que vai receber. Por quê? Porque a gente sabe que o calendário de Bauru do Carnaval não destoa do resto do Brasil. Então, você tem que estar atento, porque as escolas de cidades do nosso porte vão se aproveitar muito, né, Ivo, das escolas maiores, de cidades maiores, que têm descarte, comercialização, troca, permuta destes materiais, que acabam fazendo essa festa grande. Agora, nas condições em que tem acontecido o desembolso, isso não permite, isso não acontece. Sei de diversas escolas, que se programou para ir, sei lá, no Rio de Janeiro, São Paulo, às vezes até mais perto, cidades grandes, Campinas, não é? Catanduva, diversas cidades que também fazem grandes e bons carnavais e acabaram não conseguindo. Acabaram não conseguindo aproveitar esse ensejo, e mais do que isso. Teve gente que literalmente foi para o samba para, tipo, eu não vou deixar a tristeza tomar conta, eu vou, porque eu reuni a minha galera, trabalhei aqui, fiquei o ano inteiro, porque essa é a alegria do Carnaval, né? É o que produz por trás. A economia criativa não é só no período de fevereiro e março, é produzindo o material durante o ano todo, produzindo os instrumentos, enfim. Que debate está aberto e se há número, porque no ano passado, você disse aqui, e os que te acompanhavam da secretaria, que foi consultado o jurídico sobre essa perspectiva e foi dito que não havia condições de se mexer, de se alterar essa previsão,
porque já estava, em tese, em cima da hora, mas de se criar o planejamento de que o desembolso não aconteça uma parcela no ano e a outra depois. Ou primeiro em janeiro. Pode falar, Ivo. Passa o microfone lá para ele aqui, ó. Acho que cabe a gente começar, por favor, a consultar também as novas leis das diretrizes da cultura, para também a gente ter um tipo de embasamento jurídico que é diferente do que é versado hoje pelo executivo ou pelos entes do jurídico. Então, essas novas diretrizes da cultura, elas versam sobre autonomia, sobre situações que têm que ser olhadas diferente para o campo da cultura. Que não... Você está falando do Marco Regulatório Nacional da Cultura, isso. que tem o agente no centro do debate, inclusive. Eu li, já baixei, e você tem toda a razão. Isso é cartilha de cabeceira. Então, eu acho que a gente pode já começar a demonstrar para a Secretaria da Cultura que isso é uma grande ferramenta para que eles saiam desse entrave jurídico e comecem a dar agilidade a coisas que são relativamente simples, né? Então, essa situação que se coloca hoje, a gente pode começar a ter novas perspectivas de ótica para dar agilidade sobre esses temas, e não só esses do Carnaval, como outros também, que são engessados, e outros temas na Secretaria da Cultura já não são tão engessados. Já se paga na hora, já tem um critério mais ágil, né? É interessante isso que você está falando, e, de repente, eu posso fazer um questionamento, mais uma vez, né, para o jurídico, para a gente ver se consegue, esse ano, a gente mudar essa cara. Eu vou fazer um questionamento, mais uma vez, para o jurídico, de repente, para a gente poder... Olha, eu vou assumir um compromisso aqui, até porque o Ivo, parabéns, Ivo, você falou de uma lei que ela é recente, mas, infelizmente, a maior parte das gestões a nível nacional ainda não tomou conhecimento dela. Assim como nós temos o Marco Regulatório de Saneamento, de várias outras áreas, tem o Marco Regulatório Nacional da Cultura, e que trouxe parâmetros e diretrizes novas e muito progressistas para desburocratizar. Aliás, eu acho que a palavra que marca essa lei do Marco Regulatório Nacional da Cultura é a desburocratização, para você garantir que a cultura aconteça. E aí, consequentemente, no desenvolvimento econômico, a economia criativa, porque muito da economia criativa nacional está vinculada a recursos e ações na área da cultura. Então, essa transversalidade é importante. Eu até pedi para o meu assessor buscar, eu imprimi, eu baixei. Eu queria perguntar para o Everton, se você me permite, Everton, bom dia. Você lembra que nós fizemos esse debate aqui já no passado? Isso não é de hoje, que as pessoas cobram isso, inclusive de gestões anteriores. Porque, a grosso modo, não é um debate de Bauru. Muitos municípios já fazem isso, já trabalham isso. Até porque a maior parte dos municípios grandes já avançou para outra fase, inclusive, né? Já tem as parcerias público-privadas no tocante à gestão dos próprios sambódromos. Quer dizer, os lugares onde a gente quer que haja a presença da iniciativa privada acaba não indo, não se tem essa iniciativa de colocar. Porque não tem prejuízo, muito pelo contrário. Né? A cultura movimenta muita riqueza. Então, você tem um sambódromo desse tamanho, o terceiro do país, e você não ter umas tremendas dos camarotes para você vender. Pode falar. Chama muito atenção, assim, ainda hoje, o Carnaval de Bauru não ser uma potência comercial, assim como tantos outros eventos que são tão assediados pela iniciativa privada, né? Acredito que empresas de cerveja, como tantas outras que versam sobre o entretenimento, têm muito interesse sobre essas festas. E o que me causa bastante surpresa é que o Carnaval de Bauru é referência para o interior. Então, ele poderia ser fomentado tanto quanto pelo poder público, mas também pela iniciativa privada que vê aquilo como
potência de agir nos seus critérios de venda de consumo, por exemplo, de itens que versam sobre entretenimento. Então, eu particularmente vim para essa reunião para colocar esses itens, falar esses itens, mas também para dizer que nós estamos passando hoje, vereadora, por momentos de indecisões de lugares aonde fazer nossos trabalhos. Essa semana a gente teve uma negativa que nós íamos fazer a Semana do Samba, o Dia do Samba, lá na frente da Secretaria da Cultura. E o GOT, né, como secretaria, não autorizou, né, não autorizou por diversas maneiras. Então, a gente vê um sambódromo, uma potência de agir sobre esses lugares, indecisões de eventos que eram para ser concluídos até com uma tranquilidade, que não faz nenhum sentido, assim, nos causa bastante surpresa. Então, quando a gente tem lugares que a Secretaria de Cultura se propõe a fazer eventos, e esses eventos já são colocados como não possíveis por outras secretarias, e a gente já tem um lugar parado, a gente fica realmente surpreso, e muitos desses fazedores de culturas indignados com essas situações, né? Então, fica aqui realmente o meu posicionamento, que o sambódromo também, por exemplo, nesse último final de semana, houve o aniversário de Bauru, que teve diversos ruídos em relação ao lugar e tal, e no final colocaram tudo lá, e para mim foi positivo, viu, Paulo? Achei que a entrega foi dentro das coisas que a gente produziu, a gente foi para lá, foi bom, mas a gente vê uma quantidade de ruído sobre esses lugares, com sambódromo parado, né? Então, eu particularmente gostaria muito que o executivo saísse daqui e com uma energia realizadora dentro desses lugares, né? Especificamente o sambódromo, porque ele vai trazer vazão a muitos datas de eventos que poderiam ser alocados lá e que não teriam essa quantidade de cancelamento, quantidade de remanejamento por conta de inviabilidade técnica, por exemplo, né? A lei que o Ivo está mencionando é a Lei 14.903, de 27 de junho de 2024. Estabelece o marco regulatório do fomento à cultura no âmbito da administração da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E, de fato, ela vem para descomplicar a burocracia na pauta e no orçamento da cultura. Portanto, também do desenvolvimento econômico, quando a gente está falando da economia criativa, inclusive nos aspectos daquele trabalhara toda, que a gente sabe que os certames e os procedimentos que acabam acontecendo lá no âmbito da Secretaria de Administração. Até com base nisso, eu queria ouvir o Everton e dizer o seguinte: nós já estamos estudando, apresentar por aqui uma lei que estabeleça a realização anual do Carnaval, porque nós fizemos a primeira, que cria a Semana do Samba, já entrou oficialmente no calendário, e que é dezembro. Nós estamos estabelecendo aqui, nós estamos fazendo ainda, nós estamos discutindo com alguns setores, acho que as leis, para poderem serem apresentadas, eu falo sempre isso, tanto que eu não... Essa é, basicamente, a primeira. Não tenho preocupação com biblioteca de leis, que criar leis e depois elas não serem cumpridas ou não estarem no espírito de quem governa vai virar realidade, eu não vejo vantagem. Mas essa que crie este ordenamento de despesa, que a gente sabe que já tem os responsáveis, mas crie regras para estabelecer esse desembolso, porque é pouco. 700 mil, eu não sei se... Queria, inclusive, começar te perguntando isso, qual o valor, se já está discutido, se a prefeita já falou, se já fechou, porque nos anos anteriores foi 687 mil, nos 2 anos anteriores, esse e o anterior, que eu acho muito pouco, mas, de qualquer maneira, se já há.
e se há desenhos ou movimentos no sentido de se criar esse calendário. Porque, Everton, eu acho que a parte mais difícil é a prestação de contas já está simplificada. Porque você paga, não é? A prestação de contas não está burocratizada das escolas. Está bastante simplificada. O problema é que você paga um tanto e depois que terminar a correria toda, você vai lá para a segunda. Quer dizer, é 45 do segundo tempo. Então, as pessoas estão se endividando. E não pode ser essa a intenção. Você vislumbra mecanismos que independam de a gente estar apresentando lei aqui? Porque eu estou, com base nessa lei aqui que ele falou, já estudando a definição, melhor adequação de uma lei que possa disciplinar o fomento aqui a nível local. Porque eu concordo com o Ivo. Ainda se está pensando a cultura atrelada a uma burocracia que não deixa a cultura nem ser plenamente cultura e ficar longe de ser economia criativa. Se vislumbra possibilidades que a gente possa administrativamente avançar a ponto de estabelecer esse calendário em que haja a transferência do recurso? Porque você vai passar por toda uma qualificação. Se a escola, se o bloco não prestar contas adequadas, a gente pode criar normativa que fica fora 1, 2, você pode criar punições, você pode até eliminar do direito de participar. Agora, deixar de entregar o pouco que já está tendo, eles estão entrando realmente, tirando uma ou outra escola que tem uma capacidade maior, né, de arrecadação, de realização de grandes eventos. A grande parte, inclusive blocos, sofrem muito com essa questão, sabe? Esse 45 do segundo tempo é um grande problema. E eu queria discutir agora, que estamos há 7 meses do evento. Como que você vê isso? E se você já tem definição de valores? Bom dia, Stella. Bom dia, locadora. Bom dia a todos que nos acompanham. A gente já discutiu, né, bastante sobre isso. O grande problema que eu vejo com relação ao pagamento antecipado para as entidades do Carnaval, uma que teria que fazer primeiro análise jurídica da natureza, etc., mas eu acho que daria para se encaixar sem problema nenhum. Mas eu conversei, acho que com algumas escolas específicas sobre esse problema que a gente teria. Para fazer um pagamento antecipado, eu acho que teria que ser algo igual a gente faz com as entidades, por exemplo, assistenciais. Então, daria para fazer um termo de colaboração, de fomento, algo assim, fazer um repasse antecipado e, posteriormente, uma prestação de contas. Lembrando que, quando tem a prestação de contas, se ela não for bem feita, pode ter glosa das notas apresentadas e ter que ter a restituição para o governo, para o Tesouro Municipal. Aí que pegou, junto com algumas entidades carnavalescas, começaram a falar assim, nossa, mas a costureira que eu levo para fazer tal situação, ela não tem nem nota, ela não... assim, a gente tem um combinado, algo assim. Aí a gente vai burocratizar. Tipo assim, eles vão acabar tendo que exigir nota fiscal de pessoas, às vezes, que fazem ali, sem, praticamente, às vezes, na amizade ou algo assim, faz um preço... eu sou da comunidade aqui, eu faço só pelo meu custo, não cobra nada. Aí complica para a entidade em algumas situações, coisas que eles conseguem hoje com muito mais facilidade. Porém, a burocratização. Esses termos de fomento não impediria a feitura por parte das escolas de que parte dessa mão de obra ou de serviços fosse feito entre ela, a entidade e uma empresa que pode. Porque a empresa, se ela vai prestar conta, ela vai prestar conta de quem realizou o serviço. Então, por exemplo, ela vai contratar a empresa do CRIS, que tem a mão de obra. Então, ele não precisa da nota. Ele, CRIS, com o serviço que ele está executando ali, que está dentro do escopo lá da economia criativa, que tem tudo a ver com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Mas ele estando regular, o que a escola vai precisar vai estar na contratação do serviço que ela pode fazer de alguém que tenha. O debate tem que começar antes, para não ter ali na frente o argumento de, olha, está muito em cima da hora. Então, como nós estamos há 7 meses, essa é a primeira. Acho que temos que fazer uma segunda, onde a gente envolva os presidentes das escolas e blocos, aí sim, com o jurídico também, e já na luz desta lei aqui, nós avançarmos, porque eu acho que esta lei aqui até simplificaria, viu, Everton? Sim.
Porque, como ela é nova, as portas que ela abre talvez saia desse regramento que não seria necessariamente igual ao da assistência social. Aqui tem portas para ser diferente. Eu vou, inclusive, depois te passar, você não tem por que estar com essa lei, porque ela não está, literalmente, aqui no município, adaptada e vigente. Tá? Estamos na burocracia ainda. Mas vai ser importante para a gente buscar esse caminho, porque eu acho que ela cria os instrumentos necessários para a saída que ele está... Nesse momento, ele ainda vê como um problema, porque é um técnico, é da área de finanças, tem toda a razão de ponderar, mas eu acho que ela nos dá os caminhos para que isso possa acontecer. Agora, precisa ter dentro do governo o espírito de olhar. Pode falar, Joaquim. Ô, Leandro. Dentro da atividade criativa e também o fomento, nós temos que ver juridicamente, administrativamente, a questão das MEIs. Nós temos um volume muito grande, se não me engano, 47 mil MEIs em Bauru. E depois, talvez, pensar juridicamente também, administrativamente, dentro desse fomento, alguma atividade coletiva aí. Quer dizer, ao invés de ser uma MEI, trabalhar no nível de recolhimento de impostos, alguma coisa assim baixo, que permita que seja uma ação coletiva. Uma ME, enfim. Então, para isso, inclusive, a gente está à disposição. Na verdade, mais uma vez, aproveitando, então, a oportunidade, o nosso trabalho é de apoio. Nosso trabalho é vislumbrando a geração de emprego, geração de renda, mas é de apoio, acima de tudo, dentro do que vai ser provocado. E só para informar também, a questão de ocupação de espaços hoje envolvendo hotelaria e o movimento que se cria, nós não temos dados fechados sobre isso, mas Bauru está sofrendo um impacto muito grande ainda da Bracel. O número de repúblicas, de kitnets, ou, sei lá, alguma atividade envolvendo ocupações desses imóveis, que antigamente ocupados por estudantes, mas hoje muito mais pelos trabalhadores, pelos colaboradores, e notícias que nós estamos recebendo, ampliando a ocupação disso. Então, o impacto passa também por uma lei que nós estamos aguardando que passe em São Paulo, que é do municípios de interesse turístico, é o MIT. Tá? Então, nós precisamos que isso estabeleça Bauru como um município de interesse turístico, principalmente na área de turismo de negócios e turismo de eventos. Eu acho importante. Agora, assim, eu queria aproveitar que você está chegando ali no desenvolvimento econômico, já colocar aqui uma provocação. A gente que fala, a gente não, as gestões sempre, o executivo, que está na esfera do executivo, nas PPPs, passou da hora de se levantar a perspectiva de que o Sambódromo possa ter uma parceria. Para mim, parece claro que não haverá previsão de o governo fazer com recurso próprio. Então, a gente está falando aqui com a Pérola dando as informações de recuperar o Sambódromo e aí de se fazer ainda a licitação para o projeto executivo, para se saber o preço, inclusive. Mas, nas declarações dadas pela prefeita, não há interesse de se fazer com recursos próprios. Iria se buscar se consegue recursos em outras esferas, estadual ou federal. A trabalhar-se com isso, tem-se aí uma perspectiva real, como o Ivo pontuou muito bem, a grande parte das cidades de porte já tem as parcerias, inclusive cidades que nem têm sambódromo, mas já tem as parcerias com a iniciativa privada, porque a iniciativa privada está de olho no carnaval sempre. A iniciativa privada está muito mais focada na economia criativa e no emprego e na renda que circula do que as gestões. Eu acho que ali tem espaço, tem campo para isso. Eu sempre achei, mesmo quando o Sambódromo estava em condições de utilização, subutilizado os espaços nossos de camarote. Os nossos camarotes ali parecia mais uns curralzinhos, né? Muito, muito, muito precário, muito, muito, muito incipiente. Feio até, né? Cordãozinho para separar. E ali tem espaço e condições reais de se fazer camarotes de verdade.
Porque a gente sabe que os carnavais nos grandes centros, o preço e a renda que circula em torno dos camarotes. Não é? Shows de abertura, eventos, fechamento, enfim. Tem muita coisa que a gente está perdendo há bastante tempo. Eu acho, viu, Leandro, que isso deveria ser olhado como uma possibilidade real. Como uma possibilidade real. Vamos historiar um pouco aí. Quando o secretário de Planejamento, 2006, 2008, houve uma procura para utilizar o sambódromo como pista de arrancada. Bom, aonde o pessoal chegou? Houve também a utilização, e lembro bem desse evento, de uma dupla sertaneja utilizando o sambódromo, com quase 25 mil pessoas lá, que foi aniversário da atual TV Tem. Eu acho que era 50 anos, né? Uma dupla aqui de Botucatu. É um show muito profissional, muito bem feito. Mas acabou obrigando a implantação de geradores. Houve um impacto de geração de energia elétrica muito grande lá. Importante lembrar, eu estava até conversando com o Ivo, o advento de termos de ajustamento de conduta envolvendo a lei do silêncio. Então, Bauru, quando o sambódromo foi concebido, era uma Bauru, hoje é outra. Só vê do outro lado que tem de edifícios, de apartamentos e tudo. A própria utilização do recinto Melo Moraes está sobre esse regime também, da lei do silêncio. E o que está acontecendo, importante também indicar, o que surgiu de problema já quando teve erosão e foi combatida a erosão, para cima, acima do sambódromo, que é a questão de drenagem de todo o bairro, de todo aquele... Não, e tem minas, lá tem nascentes, tem nascentes. Então, esse colapso que se apresentou levou esse tempo, 30 anos, 20 anos, apareceu. É pesado para fazer? É pesado para fazer, provavelmente vai demorar, porque vai ter que refazer a drenagem de captação do bairro lá em cima, além a própria sondagem indicou isso daí. Então, só para eu dar uma historiada e indicar que é um assunto que a gente está atento também, tecnicamente falando, né, envolvendo... para se ter uma ideia, nós vamos buscar projetos de implantação do sambódromo, não tinha. Foi feito as-built praticamente, né? O que existe de informação é as-built. O solo, contrassolo, subsolo, né? A pavimentação em si. Então, nós fomos buscar informações e não encontramos, até para fazer o combate correto disso daí. De qualquer forma, isso está entregue em mãos de técnicos. Infelizmente, a notícia não é boa em termos de prazos, provavelmente é demorado, o custo provavelmente pode ser alto, até para indicar se não há, dentro da localização, dentro do município hoje, buscar um outro tipo de solução. Tá? Ponho aqui essa proposta a ser discutida aí porque se nós estamos falando em 10 milhões, chute, 10 milhões. Porque é o seguinte, além da questão da drenagem, né, Pérola, um investimento que vai ter que ser feito é o AVCB daquilo lá, né? Então vai ter que colocar corrimão, como estão sendo feitos nos estádios. Corrimão, proteção, coisa que tem uma parte lá. A gente coloca num dia, na semana seguinte. Fala no microfone, Pérola. O problema de furtos lá é muito grave. A gente coloca, por exemplo, os refletores e a rede de energia, na semana seguinte não tem. Os corrimões também, entendeu? Então, tudo que está lá está furtado. Então, se não tiver uma responsabilidade pelo uso, vigilância, que impeça, ocupação inadequada e coisa e tal, a gente coloca lá, chovendo molhado, coloca no dia, semana seguinte não tem. Então, tem que se ver o sambódromo de uma outra maneira, como uma empresa. Uma concessão, uma parceria público-privada, uma coisa diferente. Essa proposta, né? Então, vamos pensar de uma maneira diferente, porque refazer como está hoje não vai dar certo. Já que estão comentando sobre o sambódromo, a iluminação do sambódromo foi tirada de lá, todos os refletores foram levados lá para o tratamento de esgoto, por causa de segurança. Não foi? Não. Foram furtados.
Ah, foi furtado? Mas falaram que tinham tirado e levado lá para o tratamento de esgoto. Porque o cara estava tendo furto no tratamento de esgoto, não tinha, os seguranças não estavam querendo trabalhar porque não estava tendo segurança. Então, se a prefeitura furtaram depois, então. Não, é por isso, inclusive, que quando a gente abriu aqui, eu falei sobre o Sambódromo, porque eu estou realmente indignada com a situação que está lá hoje. O Sambódromo foi depenado. Quando eu mencionei a questão da contratação da vigilância, que está aí em curso para o certame licitatório, da ordem de 11 milhões, se houve, por parte da Secretaria de Cultura, o pedido da inclusão do serviço de vigilância também para a cultura, incluindo o Sambódromo como um dos pontos. Mas, se a gente pegar as imagens, eu fiz 2 diligências lá, e eu estou retratando e produzindo documento em relação às 2. Uma no aniversário da cidade em 2023 e outra agora no aniversário da cidade em 2024. É flagrante o cenário de destruição. Flagrante. E aí, se de um lado a gente vai falar que a gente vive um momento delicado, dos pontos de vista colocados aqui pela secretária Pérola, de outro lado, a responsabilidade do cuidar é sempre do público, porque é um patrimônio público. Então, o termo interdição não reflete o que há hoje no Sambódromo. Não está cercado, não está isolado, a circulação está normal, o acesso está normal, não tem vigilância, não tem. Está sendo usado aquele bico para aulas de autoescola. Que daqui a pouco nem isso. Né? E que é interesse privado. É muito delicado esses pontos que a Pérola colocou agora, e que nós temos que estar... Pode falar. Só fazer um adendo aqui sobre o que foi comentado sobre as madeiras. Já tenho a informação aqui que foi retirado pela SEAR, porque estavam danificados, os moradores de rua colocaram fogo ali na madeira dos camarotes. Então, por isso que foi retirado. Então, os que estavam bons, as madeiras ali, foi reutilizado na regional para fazer cobertura. Eu tive uma conversa agora com o Jorginho da SEAR, acabou de me dizer aqui. Fala para o Jorginho o seguinte: eu vou lá querer ver cada uma das 100. Agora, a parte que me deixa mais indignada, porque eu perguntei a quem cabe a gestão, cabe a cultura. A cultura não pediu para retirar. Aí a SEAR foi lá, sem um pedido formal do gestor do espaço, e cerrou 100 toras de madeira e levou embora? Não é que cerrou. Até porque tem os moradores de rua... Tem tora jogada no mato colocaram ali. Fogo ali embaixo. Tem tora jogada no mato. Para não acontecer uma coisa pior e cair na cabeça de alguém, foi retirado, né? Acho que é uma lógica. Não vejo lógica. E vou dizer, nós estamos lidando com patrimônio público. Nós já temos um debate sobre madeira que não é pequena, que envolve o recinto Melo Moraes. Esse assunto não acabou. Porque nós estamos falando de madeira cara. Madeira, hoje em dia, dependendo da madeira que nós estamos falando, nós estamos falando de muito dinheiro. Então, não se tira. No poder público, gente, vocês estão dentro, vocês sabem como é, principalmente quem é servidor de carreira. Tudo tem procedimento, tudo tem que nascer de um pedido, e tudo tem que ser justificado e motivado. Eu quero saber qual a motivação de se tirar. E para onde foi o aproveitamento. Porque isso é material, isso tem que ser patrimonializado. Nós estamos falando de material de valor. Não estamos falando de coisa pouca. Sem ordem, sem pedido formal, me estranha mais ainda. Por isso eu já estou avisando, com muita transparência. Estamos tomando procedimento em relação a isso. Everton, voltando então para você. Você acha que dá? Eu até passei aí, é longa, viu? Não é uma lei pequena. Ela é de autoria de 3 deputados. Recente, a Benedita da Silva, do PT, o Túlio Gadelha, do Rede. Exatamente. Acabou de ser sancionada pelo presidente Lula. E foi fruto de muito debate ao longo de muito tempo pelo setor da cultura, com a comissão lá da Câmara e do Congresso da Cultura. E o eixo é esse que o Ivo falou. É o mais importante de todos e é o que eu aconselho o governo, as secretarias, a olhar para esse viés, sabe? A alma é desburocratizar. Porque tudo que envolve a cultura não pode ter o mesmo tipo de... Pode falar, Ivo. E acho que assim como a gente está falando do Sambódromo, e que nós estamos vendo as expectativas, né, e as situações que estão sendo colocadas, acho que a gente tem que provocar também o Executivo
para também se atentar a essa lei, né? Assim como está sendo uma provocação sobre o sambódromo, que obviamente eu acredito, pelo que foi passado aqui, não tem uma resolução tão simples, é complexo e tem outros entes a se consultar, mas a lei também, o executivo precisa ser provocado com essa nova lei para que a gente comece a ter mais, ter esse entendimento diferente da questão da cultura, para que facilite também para a Secretaria de Cultura que consiga ter menos percalços, porque a gente também vê que, obviamente, que entre secretarias, jurídico, existem um consenso de coisas que são feitas juntos. E quando esse consenso não é colocado, ele nos dá muito ruído. Então, acho que a lei aí pode ser possível de facilitador dessas situações aí, entre secretarias, né? Ser um facilitador. E o que eu venho escutado é que é importante o poder público ser provocado a colocar essas ferramentas em prática, para que aí sim a gente tenha resoluções mais efetivas, né? Eu vou dar uma lida com calma depois aqui nessa lei, Stella. Mas, assim, hoje o que rege o repasse, principalmente para as entidades, é a 3019. E aí a gente teria uma exigência mínima, talvez as agremiações teriam que ter praticamente um corpo administrativo, e isso englobaria um custo para eles. Porque fazer uma prestação de contas... eu falo isso porque já vi entidades, tanto do esporte, da SEBS, da educação, às vezes deixando a pessoa que cuida ali sem uma capacitação, alguma coisa, tirando dinheiro de conta, por exemplo, todo termo tem que ter uma conta específica. Primeiro ponto, para ter o repasse antecipado. Aí, a partir do momento que tem a conta específica, todo o pagamento tem que sair daquela conta. E acaba que, muitas vezes, a pessoa não é nem na má fé, ela não faz os pagamentos corretos, acaba usando uma outra conta para pagar, aí a retirada não consegue comprovar aquela retirada porque foi pago algo parcial e não tem uma nota que comprova aquela saída. Um exemplo, estou dando só um exemplo. E aí, com base nisso, aquela despesa que ele está colocando é glosada, e às vezes é uma nota de alto valor, por exemplo, um repasse de uma entidade carnavalesca que receba R$80 mil, eu acredito que, a partir de consumo, uma nota de material pode chegar a custar 30, 40 mil, e se não for... Hoje você paga como? Você dá a primeira quando? É feito antes, porque hoje eu pago por nota fiscal. Então, mas você paga em que mês? Eu acho que foi feito o pagamento 30 dias antes ou 15 dias antes do evento. E o posterior. Depois é feito o posterior do evento. Então, como que é feita a prestação de contas dessa parte? Não tem prestação de contas, Stella. Então, só tem uma emissão de uma nota. Então, deixa eu te perguntar. Acaba facilitando também para eles, né? Não, pois veja só. Por que para poder liberar antes, teria que se fazer pelos critérios do fomento da assistência? Porque qual que é a diferença de eu pagar tudo ou eu pagar uma? Como você fala? Então, vamos dar a primeira para as escolas, primeira parcela em janeiro. É janeiro? 30 dias antes, você tem dado? Eu acho que até menos tempo. Porque, assim, fevereiro. A emissão de uma nota de serviço, sim, teoricamente, teria que ter alguma prestação de serviço realizada. Então, mas hoje não tem. Então, hoje já é assim. Então, com 1 mês ou 2 de antecedência, vamos imaginar que é janeiro. Começou janeiro, libera o dinheiro. Qual que é a diferença de pagar metade ou de pagar tudo? Ou de pagar 70%? Ou de pagar 80%? Eu não sei se eles fazem uma prestação de serviço antecipada ou alguma coisa relacionada para essa liberação. Mas, não, a prestação de contas é a mesma. É essa. Não é pro forma, mas é simplificada. Sim. É a nota para a escola. O que mudaria aumentar o percentual disso? Por exemplo, se nós modificássemos... Poderia ser por nota, eu acredito. Como que é hoje? Hoje é uma emissão de uma nota simples. De uma nota. E é metade. Se passar a não ser mais a metade, se passar a ser, quando você vai liberar 50 dias antes ou 40 dias antes, ser 80%. O que muda? Teoricamente, não teve nenhum serviço prestado. Não, mas com 50 também não teve. Só está mudando a vida dos agiota. Porque ela quer essa outra parte, ela está indo buscar
emprestado. Porque a gente sabe que, tirando uma ou outra escola que está de parabéns, tem uma vida, né, financeira organizada, um número grande de escolas e blocos é pelo amor da camisa, entendeu? Eu, às vezes, já vi gente perder a casa, perder o carro por causa do carnaval em Bauru. Porque faz. E não são pessoas que saíram do carnaval, não. Continua no carnaval, porque tem muito amor pelo carnaval. Sabe? Pessoas que eu gosto muito, pessoas que eu tenho próximas, né? São de amizade pessoal. E eu sei, entendeu? Eu vi pessoas perderem a casa onde eu almocei tantas vezes com a família por conta de dívida do carnaval. A parte que eu estou querendo sensibilizar é que aqui eu acho que tem caminho, mas independente deste caminho, hoje, gente, a prefeitura já paga metade antes. E aí deixa a outra metade para ser os 45. Não dá para se comprar tudo e pagar as pessoas recebendo metade de um valor que é tão pequeno. Você entendeu? Então, nós temos que resolver essa equação. Nós temos que resolver essa equação. Porque só muda o percentual. Eu já está pagando hoje metade desse valor. Hoje já está. Pode pegar. Ah, tá. Entendeu, Everton? Hoje já é assim. Hoje já é uma nota. Porque, assim, se eu levar a cabo que, se eu aumentar isso para 80, eu crio um problema porque o serviço não foi prestado, então eu já teria que ter tido problema porque já está sendo assim. E eu não vejo que haja, entende? Eu, particularmente, não vejo. Agora, qual que é a diferença de 50% ou de 80%? Porque se ficasse só um pedacinho, para não dizer, paguei tudo antes, absolutamente tudo, pelo menos daria uma margem para as pessoas fazer aquele carnaval que ela está buscando fazer. Ir lá negociar nas outras cidades o reaproveito de material, sabe, contratar mais pessoas. Eu presenciei, gente, neste carnaval de 24, pessoas chorando, literalmente chorando, aqui nas reuniões que nós estávamos fazendo, da comissão, negociando. Foi uma tensão. Como é o nome da moça lá, Júnior? Depois veio para mim o nome da moça que nós auxiliamos no carnaval agora. Vê com o Gustavo lá. Porque estava com a dívida, estava com o material comprado, faltava outra parte do material. As pessoas que se reuniram lá 15, 20 dias, 30, 40, 50, 100 dias. Tira a noite, vai lá, faz vaquinha, come junto lá o lanchinho, toma uma cervejinha, costura junto. E, tipo, eu não vou poder descer porque eu não consegui fazer a adaptação do meu carro. Eu não consegui consertar a roda do... Coisa boba, sabe? Coisa boba, assim, pequena. Porque a pessoa tinha o resto, mas não tinha dinheiro para essa parte. E eu sei que as pessoas se endividaram. Foram mesmo buscar dinheiro e guarida para garantir não deixar de ir para a avenida, entendeu? Porque se dedicou um tempão. E que poderia estar resolvido. Poderia estar resolvido se a gente pudesse resolver essa equação. Pode falar, Everton. Foram 10 dias antes o pagamento da primeira parcela. Então, eu acredito que não... Aí é outra coisa que eu já perguntaria. Veja só, se eu posso pagar 10 dias antes... Se eu posso pagar 10 dias antes, é antes do carnaval, gente. O serviço, efetivamente, é o carnaval. Se a regra tivesse que valer dessa forma, teria que ser depois total. Mas não é assim, em lugar nenhum. Então, se eu posso pagar 10 dias antes, vamos pagar 30, vamos pagar 40. Qual que é a diferença, 10 dias? A lei é lei. Se é antes... Se eu vou pagar 10, ou 20, ou 30, ou 40, a lei é a mesma. Então, vamos pagar com antecedência, deixa o povo fazer a festa bonita, sair desse roteiro de dificuldade, né, e vamos pagar o percentual maior. O pessoal está me passando. Essa questão financeira tem tudo a ver com a economia criativa, com o pagamento das pessoas que se envolveram na produção do carnaval, o combate ao endividamento dessas lideranças e dessas escolas. Nós precisamos combater isso. Senão não é economia criativa, é endividamento coletivo. Né? Deixa de ser economia criativa para passar a ser endividamento coletivo. E não precisa ser, não pode ser. Não é recurso público? É 800 mil? É 1 milhão? Não é? Poxa, por que nós vamos pagar 600 mil para dividir com essa burocracia toda? Acabou de gastar 500 mil.
para fazer um único show de uma noite, pelo amor de Deus. Nós estamos falando de quantas escolas, Ivo? Quantas escolas e quantos blocos? E o que também foi colocado em pauta aqui é uma coisa que a gente já vê na cultura em contratação em relação a shows e eventos, que é a desburocratização, né? E a gente percebe que também o ente público poderia nos ajudar na capacitação desses líderes de comunidade para se prepararem para isso. Porque a profissionalização do carnaval ela é muito importante também. Ela vai ter que deixar um dia de ser essa coisa mambembe do tio, entendeu? Que não dá nota. Isso aí, uma hora, isso tem que... ele vai ter um fim, isso. Então, assim como acredito que tem secretarias que têm projetos de capacitação, acho que poderia se capacitar também essas pessoas também para se adequar minimamente. Como acho que todo cara que foi contratado pela secretaria teve que emitir uma nota lá para ganhar a questão deles. E a MEI é uma ferramenta que nos ajudou principalmente a ser visto como fazedores de cultura, né? Então, acredito que também a gente pode também ter uma reflexão sobre essa nuance de capacitação da cultura pelo ente público. Esse ano, nas emendas impositivas, uma delas de 50 mil, eu dediquei a SAC para que eles pudessem trabalhar formação e capacitação para disputa na área da cultura dos editais, não deles próprios, mas de oferecer o serviço para terceiros. Não é? Tem muito problema que teve e ainda estamos tendo com as emendas, espero que supere. Não é? Espero que rapidamente se supere. Agora, eu também não teria problema nenhum em fazer outra para o ano que vem, e até maior, nas emendas impositivas, com essa ou com outra, ou com mais de uma entidade, para que haja esse trabalho efetivo com a contratação dos quadros, para dar esse auxílio para os blocos e para as escolas. Né? Quem ficou conosco aqui no final do ano, aí, no começo do ano, e foi difícil, foi a Rose e o Jorge, né? Jorge, carnavalesco, reconhecidíssimo. E a Rose sofreu muito. Foi um processo difícil. Né? Nós azucrinamos ali 3, 4, 5, 6 dias para não deixá-la fora do recebimento, porque senão ela ia ter esse endividamento com ela, mais esse. Não bastava estar atrasado, estar com todos os problemas, que é o bloco pé de Várzea, que virou escola. Não é? Mas nós ligamos para a Cris, ligamos para a jurídica, ligamos para a finanças, ligamos para todo mundo, e foi... Agora, não precisa ter, gente. Vamos sair dessa vibe. Você acha que eu fico orgulhosa de falar, puta, ficamos aí 4, 5, 6 dias até conseguir... Não é, a moça sofreu. Não é? Tem pessoa que passa mal, adquire uma úlcera. Não é? Pode ter problemas mesmo. A pessoa fica desgastada. Não deixa de ser um assédio. A pessoa quer fazer cultura porque gosta, porque acredita. E a burocracia emperra. E acaba a gente vivendo o que nós vivemos com a Rose. No ano anterior, foi com a tradição e com o Chiquinho e a Gisele. Não é? Com a tradição da Zona Leste. Esse ano foi com o pé de Várzea. Todo ano tem que ter um. Nós precisamos disso? Eu acho que não, Everton. Vamos superar isso? O contrato feito com as agremiações previa na cláusula 6ª que o pagamento da primeira parcela de 50%, no caso R$ 47.000, será feito em até 30 dias após a assinatura do contrato e apresentação da nota fiscal, conforme instruções da Secretaria de Cultura. Então, tinha uma regra para o pagamento do pagamento. Perfeito, perfeito. Então, vamos fazer um contrato, vamos fazer um edital, vamos pensar, tem que pensar antes, gente. E depois a segunda... Como usar a burocracia a nosso favor. Depois do evento. Então, existia essa cláusula e depois uma outra cláusula falando que caso Mas nós podemos não tivesse sido cumprido, o pagamento da primeira teria que ser... Porque você sabe que as escolas já estão... Agora já tem escola comprando coisa. Já tem escola fazendo evento, obviamente, para já se preparar. Só para você ter uma ideia, Estela, referente a essa dificuldade, quando eu falo relacionado até uma possível prestação de contas futura, teve agremiação que recebeu em julho a segunda parcela, porque não conseguia emitir nota fiscal. Emitia nota fiscal.
quanto mais ela não conseguia emitir a nota dela para a cultura, entendeu? Então, mas ela recebeu a primeira e entregou uma nota. Isso. Aí ela teve problema na segunda. Ela teve um problema, ela não conseguia emitir a nota. Ela apresentou... Então, mas veja bem. Eu digo assim... Isso precisa de um apoio específico, Sim, porque, né? Porque, assim, se a gente realmente for mudar, pensando aqui nessa lei, pelo que eu vi, ela segue bastante alguns regramentos. Eu acho que talvez seja o melhor instrumento, um pagamento antecipado, de uma forma até parcelada e tudo mais. Só que a gente teria que fazer uma bela de uma capacitação também, não só para as agremiações, mas para os próprios técnicos da Secretaria de Cultura. Entendeu? Exato. Então, eu acho que é algo que tem que ser realmente mais discutido. A gente entende as dificuldades das agremiações e, de repente, nas formalizações dos contratos, a gente colocar algumas regras específicas também. Regras específicas, porque, veja só, não estou falando nem da gente inovar. Estou propondo aqui que, de cara, a gente estabeleça dentro do contrato que já previa pagamento 30 dias antes... até 30 dias antes, acabou pagando 10, né? E depois o restante, pós a realização, ninguém vai liberar ninguém que está recebendo recurso público, gente, de cuidar da burocracia. Então, claro que vai ter que ter nota, né? Não é farra. E nem o artista que produz a cultura, e nem as pessoas que são agentes, promotores, não quer isso também. E se quiser, está errado. Né? A gente sabe que sempre vai ter problema, né? Nem todo mundo tem a mesma intenção, mas a grande maioria tem. A grande maioria tem. Então, eu estou propondo que a gente insira no contrato uma previsão diversa. Ela sabe que ela vai ter que provar e ter nota. Ela vai ter nota. Por que ela vai ter nota? Porque ela já está produzindo carnaval agora, ela já está começando a realizar já. Então, em janeiro, fevereiro, ela vai ter. Ah, mas ela está com um problema de ordem burocrática. Nós já temos que começar já dizendo, gente, já olha, já veja, já puxa. Entende? No próprio procedimento licitatório, na seleção, tem coisas, mecanismos que nós podemos usar que as pessoas já viram o ano preparada. Já viram o ano preparado e já começa com a expectativa de receber esses 70% ou 80%, porque se dependesse de mim, sinceramente, eu acho que deveria ser deixar para depois do carnaval só 20% no máximo. Assim, já que, obrigatoriamente, uma parte tem que ser depois para finalizar o contrato e terminar a prestação. Mas você fazer, por exemplo, 50 e depois 20 dias antes, em cada uma delas, claro que você tem que apresentar nota. E eu tenho certeza que elas vão ter. A maioria vai ter. As que tiverem dificuldade, desde já, sabendo que será assim, elas vão atrás, inclusive da ajuda, se precisar. E a gente pode repetir a emenda lá impositiva para qualificar outras entidades, inclusive, para dar suporte. Né? Que tenha contador, que tenha advogado, que tenha, né, no corpo as pessoas necessárias para dar o suporte para as entidades. Só para você ter uma ideia desse contrato que eu comentei aqui, então, o pagamento da primeira parcela seria em 30 dias após a assinatura do contrato e a apresentação da nota. Esse específico, o contrato foi assinado dia 25 de janeiro e o pagamento foi feito dia 30. Então, a gente fez um pagamento em 5 dias. Aí que também vai, de repente, para a assinatura do contrato foi exigido alguma documentação, algo assim, que também exigiu um tempo das agremiações. Precisa ter clareza demais na feitura deste edital, deste chamamento. Muita clareza com a regra e com a burocracia. Muita. Justamente para não ter isso. Porque também, foi logo em cima. Mais ou menos. Porque aí a pessoa começa a preparar. Se chega ali e tem um apontamento, mas não pode ser assim. Foi isso que nem o que aconteceu com a Rose. Mas aí você já era um bloco, aí o documento está figurando. Mas eu vou fazer em pessoa. Não, mas como pessoa não pode. Pode, porque o edital está dizendo que pode. Então tem que pensar antes de fazer o edital. Porque se eu estou dizendo que pode, e a entidade, a empresa, que o Ivo está trabalhando tem problema, ele está tranquilo, gente. Por quê? Porque o edital está dizendo que ele poderia fazer na pessoa física. Mas não é bem isso. Agora o jurídico apontou aquilo. Não pode. Não pode trocar pneu com o carro andando. A regra tem que estar clara antes. O que pode, pode. O que não pode, não pode. O que não pode é me deixar acreditar que eu estou selecionada já desde o ano anterior, eu me preparo, começo a gastar, empresto dinheiro, vou para cima. Quando eu vou assinar o contrato, eu falo, não, mas você não pode. Como assim eu não posso? Eu estou no Diário Oficial.
Vocês me publicaram como classificado, eu estou dentro. Vocês já fizeram a peneira que tinha que fazer. Entendeu? Então, essas coisas, por isso que eu perguntei quem são, porque eu vou pegar no pé. Eu vou acompanhar. Porque esse edital, ele é chave para não trazer problema futuro. A gente tem que pensar antes e ser claro. E aí, Everton, sendo claro o edital e sendo produzido com a antecedência necessária, esse problema que você está falando aí, independente da lei nacional, aí a do fomento, a cultura, eu acho que no mesmo molde que já está sendo feito hoje, dá para a gente adequar. Dá. Se você fizer, deixar só 20 para depois, e pagar 40 e 40, com 40 dias, com 20 dias de né, pós-contrato, sei lá. Eu estou falando de números aqui, mas eu estou falando de ser antes. Porque, olha, isso já faria tantas pessoas, desde já, não está pactuando, porque eu sei que tem gente que já está pactuando. De quem que eu vou emprestar, como que eu vou fazer, como que eu vou circular esse recurso, para depois eu... E aí vira isso com o Cris, né? Não deixei nem o Cris falar até agora, mas o Cris, nós ficamos azucrinando ele o tempo todo. E eu sei que a responsabilidade não era dele, porque não é... Ele recebe, vem da secretaria. E ele comanda o processo depois, mas a hora que chega o entrave jurídico de foi feito errado... Então, a gente sabe que quando é para emperrar, o jurídico segura e emperra lá no começo. Mas tem que já nascer, já discutir já com o jurídico, já pôr as outras pessoas na mesa e já antecipar e deixar redondinho e lapidado para publicar e sabendo que depois não vai ter problema na hora de assinar contrato nem de liberar recurso. Fala aí, Cris. Bom dia, Estela. Bom dia, colegas aqui presentes. Acho que pegando o gancho do Paulo, que ele falou que eles estão terminando para licitar agora, já em outubro, eu acho que já é um grande passo para que a gente consiga ter um planejamento melhor, mais eficiente, né? E a partir do momento que a gente terminar esse credenciamento, a gente já tem a certeza para quem a gente vai estar podendo liberar esses recursos. Só para a gente ter uma distinção, os chamamentos, os credenciamentos, eles são, a gestação deles se dá dentro das secretarias. Por exemplo, a cultura, que é a parte técnica, ela vai conhecer toda a forma de estar preparando esse edital e o que caberia à administração, no caso, depois. Seria a questão de contratação de arquibancada, som, locomoção, transporte de equipamentos, esse tipo de logística, né? Mas, assim, só para reforçando aqui o que o Paulo disse, eu acho que se a gente conseguir antecipar essa parte do credenciamento, a gente tem um prazo maior, inclusive para fazer a programação da liberação dos recursos, que seria importante para as agremiações poderem estar se programando. De repente também, Estela, a gente pode fazer, ver com a procura, passar um parecer, né, desses 70%, de repente a gente fazer essa provocação, né? Vamos ver o que a gente tem de resposta, a gente faz também. Eu acho importante a gente conhecer dessa lei primeiro, para poder depois estar, como fala, provocando essa discussão. Isso, dentro do que Isso, e já deixar a regra pré-estabelecida no edital de credenciamento. Isso. Então, só deixando claro, como isso vem do escopo das discussões do ano passado, nós vamos estar formalizando aqui um procedimento e nós vamos pegar no pé daqui até fevereiro do ano que vem. Cada passo, nós também vamos provocar aqui. E nós vamos já deixar convocada uma reunião onde os representantes das entidades também estejam na mesa. E lembrando aqui que a gente está colocando duas vertentes. Uma é a desburocratização a partir da nova lei. Essa você pode já levar, que vai ser bom para você. Eu já tenho ela lá no gabinete. A desburocratização. Isso é um. Mas dois, eu estou dizendo, ainda que com a antecedência de 7 meses que nós estamos chamando essa discussão, eu vislumbro que, mesmo sem a adequação dos imperativos desta Lei de Fomento Nacional, nos critérios já utilizados, nós podemos fazer um edital mais eficiente e incluir neste mesmo modelo de contrato, que eu acho que precisa sim ser melhorado, a inclusão de mais de uma parcela antes da realização do Carnaval,
com a consequente apresentação de nota, claro, nos mesmos critérios de hoje. Nos mesmos critérios de hoje. Até para a gente não ficar, tipo, vamos parar, vamos estudar a lei, vamos aguardar, e daqui 2, 3 meses a gente discute como vai ser o edital. Não, acho que esse papel aqui, que o Paulo está dizendo, que é da Ângela, do Ricardo e do Nilson, né? Nilson, que seja já lapidado esse edital usado, e que a gente já acelere, e que a gente já comece a trabalhar com um contrato, e que seja um contrato que atenda esses anseios já colocados aqui, por tantas entidades, por tantas escolas de samba, por tantos blocos, pelo Conselho de Cultura e por nós, que isso aconteça efetivamente. Daí a gente vai abrir um procedimento aqui, vai acompanhar de forma que a gente não perca time, nós de cobrar, e vocês, enquanto executivo, de poder fazer. Tá certo? Só queria falar um outro desafio da cultura também que chama muito a atenção, que não é só esse de capacitação, mas também de mensuração de resultados. Atualmente, a gente não consegue ter eu entendo o peso das coisas que você está falando pela convivência com que vejo essas comunidades e vejo o poder transformador e a energia realizadora que existe em todas essas comunidades para colocar esse carnaval na rua. Mas nós não temos, por exemplo, hoje como mensurar, né, o poder de um carnaval ou o poder da própria cultura, que eu acredito que é muito... não é colocado de forma tão nítida o tamanho que é essas potências de agir da cultura. Então, não só também a parte de ter que colocar essas pessoas para conhecerem esses procedimentos, né, para se capacitar, mas também a parte que mensura os resultados, a potência de todo esse carnaval, também não é visto. A gente viu um dado que eu apresentei, inclusive, no dia que a gente estava aqui no dia do hip hop, que a lei, se não for a Paulo Gustavo, é a Aldir Blanc, que essas leis no Rio de Janeiro, por exemplo, a cada R$1 colocado na cultura, elas geraram 6,75. Isso assim, são 6 vezes mais do que o próprio poder público tem capacidade de gerar. Então, eu gostaria muito também, que já que estamos com tantos entes do executivo, de que nós tivéssemos também essas situações de não só de capacitar, mas de conseguir mensurar esses resultados para que não só esse executivo, mas tantos outros compreendam o tamanho do que é um carnaval, compreendam o tamanho do que é um 1º de agosto, compreendam o que é o tamanho do encontro dos sambistas, por exemplo, que é um projeto que já tem há mais de 10 anos na cidade. E minha fala se dá nesse sentido, porque esses desafios, se eles começam a ser colocados como holofote, eu tenho certeza absoluta que o executivo começa a ter um norte melhor e não passa a ser tão árduo compreender por que tem que ser 60 dias antes, por que tem que ser 30 dias antes. Passa a ter sentido as coisas, né? Não, olha, porque isso aqui movimenta R$1 milhão lá na comunidade, entendeu? É por isso que tem que ser 60 dias. Agora, sem parâmetro, sem critério, sem indicadores para a gente indicar isso para o Poder Executivo, a gente fica refém de um achismo que, às vezes, não sensibiliza a Secretaria de Finanças, não sensibiliza a SEDECOM. Então, para a gente sensibilizar esses entes, nós temos que ter critérios para demonstrar o quanto o poder dessas comunidades são importantes para as áreas que eles atuam, né? Concordo plenamente. Em tudo na vida a gente aprende que você tem que planejar e depois que você realizou, você tem que fazer balanço. Então, se a gente não faz balanço, você não produz nada de transformador para o futuro. Concordo. Você gera um recall aí que, né, ajuda a corrigir rumos. Mas mais importante que isso, a parte que me toca de tudo que você falou, que uma coisa é você liberar o pagamento, o Everton liberar o pagamento da escola X.
e outra é ele ter o feedback do que acontece em torno da escola X durante os 12 meses do governo, durante os 12 meses do ano. Aquele exercício financeiro na máquina que é burocrática tem uma vida à parte que a máquina não vê, que a máquina não enxerga, mas se ela for lá, ela vai entender. Isso é como você vai debater regularização fundiária, você olha a lei do REURB, mas vai lá na comunidade ver a pessoa na prática, você já começa a olhar para a lei de outra forma. Você já começa a impulsionar formas de usar o mecanismo jurídico da melhor maneira para atender as pessoas. Isso sensibiliza. Eu falo com o advogado, falei agora da REURB, porque falei com o advogado, inclusive é da máquina, na última semana, que é isso. Uma coisa é você discutir regularização fundiária, e outra coisa é você ir lá no lugar que precisa da regularização, você olha para a lei depois de outra forma. Uma coisa é o Everton liberar o pagamento. Mas se ele é sensibilizado de, olha, nós precisamos buscar um caminho, porque isso aqui é mais do que o carnaval em 3 dias, em 4 dias. Isso aqui é a família da Rose, do Chiquinho, do Dida, do fulano, do Beltrano, do Ciclano, do Odria. Tem nomes aí. Eu tenho um sonho que o Odria tem, inclusive o Odria queria ter vindo, não conseguiu, mas eu tenho o mesmo sonho que ele tem, e eu já brigava por isso com o Rodrigo lá atrás, que é de criar a cidade do samba, que o ideal para nós, para ter produção de cultura, e aí, viu, Marina, o desenvolvimento econômico é fundamental, porque se nós tivéssemos uma cidade do samba, e aí nem todo mundo sabe que é a cidade do samba, é você ter o espaço público que você cede os barracões. Eu não quero estar lá. Tá bom, você tem uma, você tem a sua, você fica na tua, não tem problema. Mas você deixar lá a mocidade, a águia, a tradição, todas as escolas, saber que tem um cantinho dela para ela trabalhar o ano inteiro e que ela tem que fazer evento para pagar ali a sua água, a sua luz, quando muito, mas ela tem aquele espaço que é dela, onde ela vai guardar os seus materiais, onde ela vai criar, sabe, o seu espaço de trabalho. E isso, em cidades como Rio de Janeiro e tantas outras que tem, você vai lá o ano inteiro, tem economia criativa sendo produzida lá. Está fabricando instrumento musical, está ensinando música, está ensinando dança, está tendo aula, está tendo uma verdadeira oficina de corte e costura, de bordado, de uma série de questões que viram profissões depois, que fica de verdade. Então, esse sonho do Odria é meu também, Odria, você sabe disso. Ele ligou para lembrar, mas é um sonho que eu tenho, porque faz todo sentido. Inclusive, para você trabalhar com as entidades, porque você, com essas oficinas, com esses espaços, atuando o ano inteiro, essas escolas podem estar no escopo de outros editais, não só os da cultura. Mas você pode pegar o público jovem, por exemplo, o fomento voltado para a mulher, para a pauta LGBT, para a pauta de raça, vários editais que têm foco. Você vai incluir essas pessoas que estão lá, às vezes, lá na São Manuel, lá no Jaraguá, lá no Gás, lá no Redentor, lá em tantas regiões da cidade, o ano inteiro, às vezes, queria se envolver, né? Eu lembro aqui da casa do Chiquinho, tem um monte de discordância com o Chico, mas, tipo assim, ninguém vai dizer que a casa do Chiquinho não é cultura do carnaval o ano inteiro. Da sala, o corredor, o banheiro, tudo lá tem material guardado e armazenado. E é isso, você tem toda a razão, Ivo. Você tem toda a razão. É outra coisa, é outra realidade quando você olha para a pessoa e sabe que ela vive daquilo, acredita naquilo. É mais do que uma nota. É uma vida e é uma comunidade em torno daquilo. Tem trabalho lá, viu, Marina? Tem trabalho, porque é difícil as pessoas entenderem com essa ótica. Mas eu acho que o eixo é esse que o Ivo colocou. Se olhar que tem por trás nomes, pessoas e comunidades inteiras, fica mais fácil de desburocratizar. Não é difícil conversar com o Cris, não é difícil conversar com o Everton, que são pastas burocráticas e técnicas, porque já tem uma sensibilidade, a gente vê isso nos debates que faz, por mais que a gente discorde aqui às vezes, e brigue às vezes, tem que brigar, mas não é todo secretário que tem essa vivência, não é? Tem que ter um pouco esse couro duro de saber que essas pautas aí estão ligadas a pessoas. O desafio dessa reunião é a gente encontrar esse caminho que depende muito da cultura, de como construir, do que fazer. Isso que eu ia falar assim, a gente teve muitas reflexões, mas eu gostaria de saber o propositivo agora. A gente sai com o que daqui, né?
porque a gente teve muita reflexão, a gente colocou alguns pontos inclusive, que o próprio executivo mostrou, né, quais as dificuldades, os desafios, tal, e acho que a gente precisava sair daqui com algum propósito, né, alguma coisa já mais ou menos que a gente vai entregar para a sociedade como melhora desses prazos aí, meu querido. Eu estava até conversando com o Paulo aqui. Primeira análise dessa lei, que é recente, né? Aí a Cultura já comentou que vai fazer o questionamento sobre essa lei. Mas a gente também tem a opção, de igual a Estela comentou, já que existe no contrato atual, de repente, aumentar o repasse da primeira parcela, solicitar isso para o jurídico, vai passar por uma análise e, tendo o resultado, a gente vai atualizando vocês. Pelo menos é algo bem concreto aí. A gente tem duas opções, o do contrato atual, da forma que é feito, uma antecipação maior, e analisar a lei aqui para achar também outros caminhos. É uma lei recente, o pessoal da Cultura pode fazer uma análise ali dela e depois fazer os questionamentos para o jurídico. Isso, antecipar o credenciamento, que acho que seria o primeiro passo, para depois gerar esses contratos e poder agilizar o pagamento ali, para a gente também ter um prazo, para não... Aí tem a parte burocrática também, a gente fazer o pagamento, mas eu acho que esse compromisso a gente sai daqui. Você pode ficar tranquilo. Vamos dar para o Carnaval a antecedência com que a máquina pública, historicamente, prepara o aniversário da cidade, gente. E gasta com o aniversário da cidade. Mesmo até 6, 7 meses, já vamos colocar na ordem de prioridade, não é? Já saber, vamos definir valor, vamos tornar público, vamos pegar o edital, vamos deixar com clareza. Eles vão fazer os passos deles, Ivo, porque nessa parte eu não me meto. Eu fiscalizo e cobro. A par disso, eu vou fazer a minha tarefa. A minha tarefa, como comissão de fiscalização e controle, eu vou iniciar um procedimento aqui, onde eu vou pedir as informações e vou ficar cobrando mês a mês e já vou pedir uma nova reunião, não é? Com quanto dure essa liminar de ser 30 dias, já vou pedir para daqui 30, independente de estar próximo ou não ao período de eleição. A Câmara não para, a máquina não para, porque está em eleição. E, aliás, a eleição vai acabar com o processo já ainda mais eleição de 2 turnos, novembro, você não pode parar as coisas até novembro por conta disso. Então, vamos continuar cobrando para que a gente possa avançar. Inclusive, desse aspecto, que eu acho que é o mais imediato, que essa compreensão e interpretação da lei, que é importantíssima, pode levar mais tempo. Eu já li, já compreendi, mas a interpretação que a máquina vai dar é outra. Não sei se é a mesma. A lei como ela está hoje e os contratos como são assinados hoje, a liberação como é feita hoje, a meu ver, permite que a gente crie ali alterações, inclusive de ser não só em 2, mas em 3, e 2 delas ser liberadas antes da realização do Carnaval, com as mesmas regras de prestação de contas, do jeito que é hoje. Estela, eu gostaria também de pedir que você solicitasse às entidades envolvidas uma escuta também dessas dificuldades que ele levantou, para que a gente coloque também isso como mensurável, né? Para entender melhor qual o critério de assim, informalidade que existe, ou se efetivamente... Lógico que a dificuldade para se burocratizar é grande, mas a gente precisava entender também esse nível de informalidade que está... as entidades, e também levantar essas dificuldades que foram do ano passado, para elas que não sejam replicadas esse ano com essa antecedência que já vem, eu acho, muito positiva, para corrigir esse formato que eventualmente tem algum ruído já no edital, né? Então, como você já está pautando isso, se puder ter alguma forma da gente... chamar as entidades para ter essa escuta, seria interessante para a gente colocar isso também como mensurável também para a correção de um ano para o outro das dificuldades. A par, só frisando de novo, nós temos uma atribuição, o governo tem outra. Então, a par dessa escuta que a Secretaria tem que estar fazendo permanentemente, lida com ela como achar que deve, mas nós vamos estar sempre fiscalizando, nós podemos, enquanto comissão, a de fiscalização e a de cultura, mandar ofício para todas as escolas de samba, para todos os blocos,
propondo 4 ou 5 provocações. Eu pediria, inclusive, que o Conselho pudesse participar disso. A gente faz um documento oficial, manda para todos eles, das 2 comissões e do Conselho, para fazer esse papel do controle, colocando algumas provocações de questões que podem vir a ser problema e a opinião delas. E já informamos para elas que na data tal, daqui a tantos dias, nós estaremos fazendo uma reunião onde a presença delas vai ser importante, porque nós estaremos com os gestores e queremos que elas também se programem com antecedência para estarem aqui. Atende? É isso? Acho que sim, atende e me coloco à disposição também, tanto da vereadora quanto das outras pastas do Executivo, me coloco à disposição para qualquer dúvida ou em estar colocando uma energia realizadora para melhora desses pontos aí. É isso aí. Muito bem, Ivo. O Conselho é importante, tem um papel muito importante, que é o controle social. Tá? Gente, nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença de todos e de todas e declaramos esta reunião encerrada às 11h06.